Aí, pessoal, tá gravando então? Nós estamos retornando para o segundo bloco, né, de direito civil, e estávamos estudando aí a responsabilidade em geral, né, o panorama geral da responsabilidade, e agora a gente vai entrar propriamente dito dentro da responsabilidade civil, que é o nosso objeto de estudo mesmo, né? E aí eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês, né, para que a gente continue o nosso estudo. Opa, manda compartilhar aqui, ele sempre sai. Mas vamos lá. Bom, pessoal, nós estamos estudando aí, então, a responsabilidade civil, né? Precisamente a responsabilidade civil. E a gente viu que a responsabilidade civil, ela decorre, então, de uma conduta que transgride uma norma jurídica pré-existente, né? E que, a partir, então, dessa conduta, é necessário a imposição do dever jurídico de indenizar. E a gente viu também que indenização, né, nada mais é do que restituir o status quo ante, né, que é voltar como era anteriormente a conduta lesiva, né? E para isso, a gente viu que a gente tem duas ferramentas, né, a tutela ou o pedido inibitório, que é para fazer cessar a própria conduta, e depois a gente tem o pedido indenizatório, que é para reparar o dano causado propriamente dito, né, através, então, da condenação de uma indenização em valor. Bom, pessoal, mas dentro da responsabilidade civil, né, e aqui é a parte inédita da nossa aula, que a gente ainda não havia comentado, nós temos, na verdade, dois tipos de responsabilidades civis, né? A responsabilidade civil, ela se subdivide em dois tipos aí, né? E o critério classificatório entre esses dois tipos de responsabilidade civil está na fonte normativa violada, né? Na fonte normativa da norma que foi violada. O critério aí para definir esses dois tipos de responsabilidade civil é a fonte normativa da norma que foi violada pela conduta. E elas são responsabilidade civil contratual, responsabilidade civil contratual e responsabilidade civil extracontratual, também chamada como sinônimo de aquiliana. Então, a gente tem a responsabilidade civil contratual e a responsabilidade civil extracontratual, também chamada de aquiliana. Bom, pessoal, vamos começar pela responsabilidade civil contratual. Como eu disse para vocês, o critério usado para fazer essa distinção entre responsabilidade civil contratual e extracontratual é a fonte normativa da norma violada. Consequentemente, na responsabilidade civil contratual, nós temos, então, uma conduta que viola uma norma jurídica prevista em um contrato, né? Responsabilidade civil contratual nada mais é do que a violação de uma norma jurídica prevista em um contrato. Ou seja, a responsabilidade civil contratual é aquela que decorre pelo descumprimento de um contrato. Responsabilidade civil contratual é aquela que ocorre pelo descumprimento de um contrato. Pessoal, e veja aqui, olha só, se na responsabilidade contratual a gente tem a violação de um contrato, de uma norma jurídica prevista em um contrato, na responsabilidade contratual, as consequências pela violação da norma contratual também estão previstas em um contrato. Né? Então, na responsabilidade contratual, então, tanto a norma violada como as consequências da violação, ambas estão previstas dentro de um contrato. Responsabilidade civil contratual, tanto a norma jurídica violada quanto as consequências dessa violação estão previstas em um contrato. E, nesse caso, então, nós temos uma preferência, né? Nós temos uma preferência das normas contratuais sobre as normas legais.
né? Nós temos, então, uma preferência das normas contratuais sobre as normas legais. Famoso critério da especialidade, né? Famoso critério da especialidade. Naquela situação específica, nós temos um contrato específico. Então, a gente privilegia as normas específicas, que são contratuais, sobre as normas legais. E, por isso, pessoal, as normas legais, elas passam a funcionar, na verdade, em um segundo plano, né? As normas legais aqui, elas passam a funcionar em um segundo plano. E esse funcionamento das normas legais se dá de duas ordens. Primeiro, as normas legais, elas são supletivas. Elas são supletivas, né? No caso da responsabilidade contratual, as normas legais, elas são supletivas. O que significa que elas são supletivas? Elas vão ser aplicadas somente se o contrato não tiver disposição expressa. Primeiro se aplica o contrato, mas se o contrato não tiver disposição expressa, aí a gente vai buscar regramento, a gente vai buscar beber da fonte das leis, né? Então, as normas legais, elas acabam tendo essa aplicação, então, supletiva, na omissão, né, na lacuna do próprio contrato. E também, olha que interessante, interessante não, importante, né, os dois, interessante e importante. Olha só, no caso da responsabilidade contratual, as normas legais, elas também têm uma função proibitiva, né? No caso das normas da responsabilidade contratual, as normas legais, elas têm uma função também proibitiva. Por quê? Porque, evidentemente, que o contrato, trazendo disposição expressa, essa disposição expressa, ela não pode ser contrária a uma lei, né? Então, o contrato, ele pode até trazer disposição expressa, ou deve até trazer disposição expressa. Mas, claro, essa disposição expressa não pode violar uma norma legal, né? A norma contratual, ela existe, né? Ela existe, mas ela fica também limitada, ela tem que respeitar também as normas legais, né? Então, as normas legais, elas acabam tendo função proibitiva, né? Porque o que é proibido na lei, evidentemente, o contrato não pode trazer, né? E também não pode trazer, não pode gerar, né, responsabilidade, né? Então, essa é a responsabilidade contratual. Responsabilidade contratual, ela tem a conduta prevista no contrato, ela se dá a partir do descumprimento desse contrato e os efeitos desse descumprimento, que é a própria responsabilidade, também estão previstas no contrato. E, nesse caso, as normas legais, então, elas têm uma aplicação subsidiária de duas formas. Ou supletiva, ou complementar, né, quando o contrato for omisso, ou então de forma proibitiva, quando a norma contratual, porque a norma contratual não pode violar uma lei, né? A mesma norma contratual, ela deve respeitar a lei aí. Pessoal, e esses ditames, então, supletivos e proibitivos da responsabilidade civil contratual estão previstos aí no artigo 389 e 395 e seguintes do Código Civil, né? Veja, não é só no 389, não é só no 395, né? Quando a gente coloca ESS, é que segue, seguintes, né? Dali para frente, né? Então, 389 e 395 e seguintes do Código Civil. Bom, e além dessa responsabilidade civil contratual, nós temos também a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana, né? A outra modalidade de responsabilidade civil é a responsabilidade civil extracontratual ou aquiliana. Pessoal, por que ela chama extracontratual? Porque ela está fora de contrato. A rigor, nem se tem contrato. Na responsabilidade civil extracontratual, nós estamos fora de contrato, nós nem temos contrato, né? Na verdade, até o pressuposto para que se aplique uma responsabilidade civil extracontratual é que não se tenha contrato. Porque se tiver contrato, a gente vai para a responsabilidade contratual,
né? Agora, né, não tendo contrato, aí não tem outro jeito, a gente vai para a responsabilidade civil extracontratual, né? Então, responsabilidade civil extracontratual, ela não tem contrato, ela não tem contrato. E ela também é chamada de aquiliana, né? Ela também é chamada de aquiliana, porque ela advém da época romana aí, né, em que, eu não sei o cargo, se ele era pretor, né, não sei se ele era senador, não sei ao certo qual era o cargo dessa pessoa. Mas foi através de uma lei criada por Aquiles, né, essa responsabilidade civil extracontratual, ela foi reconhecida no Império Romano a partir de uma lei, né, editada aí por Aquiles. E por conta disso, ela ficou conhecida como responsabilidade aquiliana, né, que é aquela que independe de contrato. Pessoal, e como ela foi reconhecida por lei, na verdade, a responsabilidade civil extracontratual aquiliana, como ela não tem contrato e como ela foi reconhecida por lei, é aquela em que a conduta lesa a própria lei. A conduta lesa a própria lei. Na responsabilidade civil extracontratual aquiliana, a conduta lesa a própria lei. Então, é a lei que vai dizer qual é a conduta proibida, é a lei que vai dizer qual é a conduta proibida, e é também a própria lei que já traz para a gente as consequências daquela violação da norma, da lei e a responsabilidade civil, né? Então, na responsabilidade civil extracontratual aquiliana, tudo decorre da lei, né? Não tem contrato, então tudo decorre da lei. É a própria lei que diz qual é a conduta, né? É a própria lei que diz qual é a conduta e é a própria lei que traz as consequências desse ilícito aí. Bom, pessoal, e a responsabilidade civil extracontratual aquiliana está prevista em três artigos. O artigo 186, o 187 e o 927 do Código Civil de 2002. Né? 186, 187 e 927 do Código Civil de 2002. Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, professor, como que eu sei se a responsabilidade é contratual ou extracontratual? Simples, vê se tem contrato. Se tem contrato, é responsabilidade contratual. Você vai para a responsabilidade contratual. Até porque, pessoal, é muito mais fácil de analisar a responsabilidade contratual, porque não tem grandes discussões, assim, né, fáticas, jurídicas. Porque já tem contrato, já está tudo previsto dentro do contrato aí, né? Então, na prática, acaba ficando muito mais fácil caracterizar e aplicar uma responsabilidade contratual, né? Então, se tem contrato, você vai para a responsabilidade contratual. Agora, se não tem contrato, não tem jeito. Aí não dá para ir para a responsabilidade contratual. Então, a gente vai buscar a responsabilidade extracontratual, né? Então, é muito fácil também identificar quando se aplica uma ou outra. Existindo contrato, a responsabilidade é contratual. Não existindo contrato entre as partes, a responsabilidade é extracontratual. Agora, pessoal, a responsabilidade extracontratual, ela acaba sendo muito mais complexa de ser aplicada na prática, porque não tem contrato entre as partes, né? Não tem uma norma jurídica, no caso concreto, específica para as partes, e aí, então, depende de provas de fato, de direito, né? E isso torna a aplicação da responsabilidade extracontratual, o próprio processo de indenização de uma responsabilidade extracontratual muito mais complexo. Mas se não tem contrato, não tem jeito. É a única forma que se tem. Bom, pessoal, e aí eu vou perguntar para vocês. Um acidente de trânsito, né? Por exemplo, aí, né, eu estou dirigindo o meu carro, e aí, num determinado cruzamento, né, um professor já bem velhinho, né, advogado muito conceituado,
em Santa Fé, criminalista, né? Não para no pare e vem e bate no meu carro. Houve a batida, houve a colisão, desrespeitou uma norma que é a sinalização de parada, né? E causou dano. Estamos diante de responsabilidade civil? Sim ou não? Professor em época de pandemia, né? Faz a falta, apita o pênalti e bate pro gol e defende ainda, né? Sim, né? A Ludmilla e a Kitty responderam. Sim, né? Estamos diante de responsabilidade civil. É uma responsabilidade civil contratual ou extracontratual? Já vou me adiantar, depende. Depende de quem a gente for analisar. Por quê? Olha só, se a gente for analisar, de fato, o acidente em si, entre os condutores, veja, os condutores podem até se conhecer, né? Mas não tem um contrato regendo carro ou acidente de trânsito entre eles, né? Os condutores podem até se conhecer, mas ninguém faz um contrato desse tipo aí, né? Olha, a gente se conhece, então caso a gente vinha colidir, já fica combinado que ninguém tem isso, né? Então, claro, entre os condutores é uma responsabilidade extracontratual ou aquiliana, né? E vai ser resolvida com base no artigo 186, 187 e 927. Agora, e se as partes tiverem seguradora? Se as partes tiverem seguradoras, o seguro é um contrato prévio, no qual a seguradora se compromete a reparar os danos causados pelo segurado. A seguradora não causa o dano, a seguradora se compromete a reparar os danos causados pelo segurado. Nesse caso, então, segurados e seguradora, nós estamos diante de responsabilidade civil contratual. Então, entre os dois condutores, concordo com vocês, a responsabilidade é extracontratual, porque, né, ainda que as partes se conheçam, não existe um contrato entre elas. Ó, se eu bater em você, a gente faz isso, viu? Não, né, isso aí não existe. Mas, a partir do momento que as partes têm seguradora, a relação entre as partes e a seguradora é regida pela relação jurídica contratual. Então, veja, não importa muito o fato em si, né? Muita gente fala aí, gente, acidente de trânsito é sempre responsabilidade jurídica extracontratual, né? Entre os envolvidos no acidente, entre os condutores, realmente é responsabilidade jurídica extracontratual. Mas se uma das partes, ou se ambas as partes tiverem seguro, a relação entre essas partes e a seguradora é uma relação contratual, né? Então, não vamos generalizar aí, né? O grande exemplo de responsabilidade jurídica extracontratual é sim acidente de trânsito, mas desde que nós estejamos analisando o acidente entre os condutores, que a partir do momento que a gente joga a seguradora ali, a seguradora ela está lá por força de contrato, então a responsabilidade se torna contratual. Então, não se peguem pelos fatos em si, mais que os fatos, analisem as partes e as relações entre elas, né? De modo que mesmo um acidente de trânsito, que é um exemplo clássico de responsabilidade extracontratual, porque as partes não se conhecem, só será extra para os condutores, mas as seguradoras serão regidas sempre por responsabilidade contratual. Né? Então, tomem cuidado com essas duas tipos de responsabilidade. Isso aqui não é difícil, é fácil, né? É tranquilo, né? Mas a gente tem que saber, na verdade, o que analisar, né? Não é bem o fato em si, é a relação entre as partes, né? Por isso que eu falei com vocês, depende sob a ótica de quem que a gente vai analisar. A partir do acidente, a gente pode analisar os condutores, como a gente pode analisar, eventualmente, seguradora aí, e isso gera, então, responsabilidade contratual em relação às seguradoras. Pessoal, eu coloquei aqui também a explicação do Silvio Rodrigues. Olha o que o Silvio Rodrigues fala. Olha,
Na hipótese de responsabilidade contratual, antes de a obrigação de indenizar emergir, existe entre o inadimplente e seu co-contratante um vínculo jurídico derivado da convenção. Né? Existe um vínculo jurídico prévio entre as partes envolvidas, que é o contrato. Na hipótese da responsabilidade aquiliana, nenhum liame jurídico existe entre o agente causador do dano e a vítima, até que o ato daquele põe em ação os princípios geradores de sua obrigação de indenizar. Né? Então, veja, olha só, eu já vi gente falando que na responsabilidade contratual tem vínculo entre as partes, e na responsabilidade jurídica, na responsabilidade civil extracontratual, não haveria vínculo entre as partes. Está errado, está errado. Tanto na responsabilidade civil contratual, quanto na responsabilidade civil extracontratual, existe vínculo entre as partes. A diferença é o tipo de vínculo e é o momento do vínculo. Olha só, na responsabilidade jurídica contratual, o tipo de vínculo é o contrato. E esse contrato é prévio ao fato gerador da responsabilidade. Né? Na responsabilidade contratual, o vínculo é o contrato, e o contrato, esse vínculo, é prévio ao fato gerador da responsabilidade. Enquanto que na responsabilidade civil extracontratual aquiliana, a gente não pode falar que não tem vínculo entre as partes. Tem, claro que tem, porque uma das partes tem a obrigação de indenizar a outra. Então, claro que tem vínculo entre as partes. Porém, esse vínculo não é prévio ao fato gerador da responsabilidade. O vínculo é simultâneo, ou, na verdade, decorre até do fato gerador da responsabilidade. Né? Então, tomem cuidado com isso. Né? Não vão responder que na responsabilidade extracontratual não existe vínculo entre as partes. Existe sim. Só que na extracontratual o vínculo não é prévio, o vínculo é concomitante, o vínculo decorre do próprio fato gerador da responsabilidade. Né? Veja só, por mais que as partes se conheçam aí, enquanto não houve o acidente, elas se conhecem, mas elas não têm vínculo jurídico entre elas, propriamente dito. São amigos, né? São colegas, né? Mas não tem vínculo jurídico propriamente dito. Agora, a partir do momento que elas se envolvem conjuntamente em um acidente, e esse acidente, então, gera danos às partes, surge, então, o liame jurídico, o vínculo jurídico entre elas, que é o próprio dever de responsabilizar, né? Então, não podemos falar que não existe liame. Existe, só que ele é concomitante ao próprio fato gerador da responsabilidade. Né? É isso que o Silvio Rodrigues está dizendo aqui, ó, que na hipótese de... então vamos ver. Na hipótese de responsabilidade contratual, antes da obrigação, já existe o vínculo, que é o contrato. Agora, na hipótese de responsabilidade aquiliana, não existe liame jurídico prévio. Não existe. Até que o ato daquele põe em ação os princípios geradores, né? De modo que, quando ocorre o fato, quando ocorre a conduta, aí sim passa a ter liame jurídico entre elas, né? Mas é um liame jurídico posterior. É um liame jurídico posterior. Existe, mas é posterior. Bom, pessoal, nós vamos dividir o nosso estudo em responsabilidade contratual e extracontratual. E a gente vai começar agora a responsabilidade contratual, justamente porque é uma sequência das aulas que nós estávamos tendo, que eram contratos em espécie, né? E a gente vai estudar, então, a responsabilidade contratual. Pessoal, a prova já está feita, né? A nossa prova já está feita, e a nossa prova vai até aqui, até responsabilidade contratual. Então, se vocês quiserem já deixar marcada a nossa matéria de prova vai até aqui, responsabilidade contratual. Né? E para a próxima prova, na final de novembro, né, vai ficar responsabilidade, finalzinho de responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual, né, para a próxima
Prova, finalzinho da responsabilidade extracontratual. Não, finalzinho da responsabilidade contratual e responsabilidade extracontratual. O que a Fabiola perguntou aqui? De contrato de fiança de aqui. Isso, né? De contrato de fiança, contrato de locação, contrato de mandato, ação renovatória e responsabilidade civil, mais especificamente responsabilidade extracontratual. Pessoal, então vamos escrever? Vamos escrever para ficar documentado? Vamos lá, matéria, deixa eu escrever aqui para vocês, vou mandar no chat. Então, matéria da prova bimestral, que é a nossa querida V1 aí. Olha lá, contrato de fiança, né, contrato de fiança, e diferença para aval, contrato de fiança e diferença para aval, essa foi a matéria. Depois a gente estudou contrato de locação, né, que é a Lei 8.245 de 91. Vamos colocar completinho aqui, contrato de locação de imóvel urbano, né, contrato de locação de imóvel urbano, né, Lei 8.245 de 91. Depois a gente estudou, ainda dentro dessa lei, a ação renovatória, né, ação renovatória, que é artigos 51 e 72 da Lei 8.245 de 91. Ação renovatória, que foi a matéria do nosso seminário, né, a matéria do nosso seminário. E agora, então, responsabilidade civil. Dentro de responsabilidade civil, parte geral, né? O que é responsabilidade? O que é responsabilidade? E diferença da responsabilidade penal para responsabilidade civil, né? A parte geral é essa daí. E também, que a gente está começando agora, a responsabilidade civil, mais um pouco, né? Diferença também, ó, diferença entre responsabilidade civil contratual e extracontratual. Importante isso aqui para a prova também. Extracontratual, né? Também chamada de aquiliana. E um pouquinho sobre responsabilidade civil contratual. Responsabilidade civil contratual. Então, essa é a matéria de prova. A matéria de prova: contrato de fiança, contrato de locação, ação renovatória, responsabilidade civil parte geral, o que é diferença de penal para civil, responsabilidade civil contratual e extracontratual e responsabilidade civil contratual. É isso aí. Pessoal, beleza a matéria de prova? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Não? Beleza. Pessoal, então essa é a matéria de prova. A prova vai ser pelo Moodle no dia que a coordenação marcar aí, né? Já está feita lá, vai até esse... Bom, pessoal, e aqui então a gente vai começar o nosso estudo de responsabilidade civil contratual. A gente já viu que precisa ter um liame prévio entre as partes, né? Na responsabilidade civil contratual, a gente precisa ter um liame prévio entre as partes. E a gente analisa essa responsabilidade civil contratual, que é justamente o descumprimento desse liame prévio entre as partes, o descumprimento desse contrato entre as partes, se esse descumprimento foi por culpa do devedor ou foi sem culpa do devedor, né? Então, na responsabilidade civil contratual, né, houve um descumprimento de contrato. Havia um contrato prévio e houve um descumprimento de contrato. E a gente vai analisar se esse descumprimento foi sem culpa do devedor ou foi com culpa do devedor, e o resultado vai ser diferente para descumprimento sem culpa e descumprimento com culpa. Olha só, pessoal, se a parte descumpre um contrato,
mas sem que seja culpa dela, olha só, entende-se que a parte que descumpriu, mas sem ter culpa, não tem o dever de pagar perdas e danos, né? Então, se uma parte descumpre um contrato, mas sem ser culpa dela, ela não tem o dever de pagar perdas e danos. São os famosos, gente, caso fortuito ou força maior. Todo mundo já ouviu falar, né? Caso fortuito ou força maior. Se houve o descumprimento do contrato por caso fortuito ou força maior, a parte que descumpriu não teve culpa. E se não teve culpa, ela não tem responsabilidade. Ela não tem que pagar perdas e danos. Bom, pessoal, o que é caso fortuito? Caso fortuito é aquilo que decorreu de uma conduta humana, mas não era nem previsível e nem evitável, né? Era imprevisível e inevitável, né? Então, o caso fortuito, o descumprimento do contrato decorre de uma conduta humana, mas não era previsível, não era evitável. Era imprevisível e inevitável. E eu coloquei aqui, greve, guerra, etc. Né? Ou até, pessoal, não a pandemia, mas a crise econômica decorrente da pandemia. A partir do momento, então, que o governo, né, os homens, né, conduta humana, os homens no governo, param a economia, né, suprimem a economia, cessam as atividades econômicas, isso vai gerar uma reação em cadeia, né, e, consequentemente, descumprimento de N contratos aí, né? Dá para a gente alegar, então, que não a pandemia em si, né, mas a crise econômica gerada seria um caso fortuito, né? Porque foi o ser humano que cessou as atividades econômicas, isso era imprevisível, né? Até dezembro de 2019 isso era imprevisível, né? E pelo que foi pautado, né, pelos cientistas aí, inevitável também, né? Então, né, descumprimento do contrato em razão da crise econômica aí da pandemia, dá para a gente alegar, né, caso fortuito. A parte descumpriu o contrato? Descumpriu, mas ela não teria o dever de indenizar em razão do caso fortuito, né? Olha só, pessoal, a pessoa tem um restaurante, né? E celebrou um contrato de locação daquele imóvel onde está instalado o restaurante. Veio o poder público e falou, você não pode abrir mais, né? Veio o poder público para o empresário e falou, você não pode abrir mais, né? Você não pode atender gente. E essa pessoa tem que atender gente, tem que vender para poder ter renda para pagar aluguel, né? E aí ela, então, atrasou o valor do aluguel. Foi por culpa dela? Dá para alegar que não. Dá para alegar que foi um caso fortuito. Não a pandemia, mas a crise econômica gerada, um caso fortuito, né? Outro exemplo aí. Atraso, né? Olha só. Estou reformando uma casa aqui e muita coisa atrasou, né? Por quê? As empresas ficaram fechadas, aí as empresas locais ficaram fechadas, aí quando as empresas locais voltaram a abrir, não tinha produto, né? Não tinha como comprar produto do fornecedor, estava tudo atrasado, aí começou a chegar a nova leva, tudo preço muito mais caro, né? E aí o que tinha combinado antes às vezes não pagava, né? E a coisa atrasou, né? Não impediu a realização da obra, mas atrasou bastante a obra aí. Descumpriu vários contratos? Descumpriu o contrato com o marceneiro, descumpriu o contrato com o eletricista, descumpriu o contrato com o pintor, descumpriu um monte de contrato, né? Porque o contrato ele trazia prazo inerente, mas ninguém vai indenizar ninguém. Por que não? Crise econômica, empresas ficaram fechadas, não havia os produtos, os insumos a serem usados,
e aí teve que parar, né? E com isso descumpriu o prazo. Mas não gera perdas e danos, né? Não gera responsabilidade civil contratual, não gera perdas e danos, porque houve claramente um caso fortuito, né? Algo imprevisível e inevitável. Tudo foi contratado lá em janeiro, né? Tudo foi contratado em janeiro, e depois, em março, fechou tudo, né? Então, isso é um caso típico de perda de caso fortuito. Pessoal, e também a gente tem a força maior. Na força maior, nós temos um fenômeno da natureza, imprevisível, né, e inevitável, né, imprevisível ou inevitável, ou, eventualmente, até previsível, mas também inevitável, né. Então, força maior, gente, é força da natureza. Força maior é força da natureza, né. A gente até sabe, né, que em janeiro chove muito. A gente até sabe que em junho e agosto venta muito e o ar é muito seco. A gente até sabe. Então, tem um quê de previsibilidade, pode ter um quê de previsibilidade. Mas por mais que a gente saiba que em janeiro chove muito, que em junho e agosto venta muito ou seca muito, né, ou fica muito seco o ar, a gente não tem nada para fazer para evitar, né? Então é inevitável. De certa forma é previsível que aconteça, mas é inevitável de qualquer forma. E, portanto, né, se houver um descumprimento do contrato por conta dessas situações, né, que pode até ser um pouco previsível, mas são claramente inevitáveis, porque são forças da natureza, houve descumprimento do contrato, mas não gera responsabilidade civil contratual, porque, na verdade, eu não tinha o que fazer, né, não tinha o que fazer. Por exemplo, olha só, eu contratei, né, os pedreiros para telhar a casa, né? Contratei os pedreiros para telhar a casa. E aí, então, eles fizeram todo o madeiramento e chegou na semana que ia telhar. E choveu. E choveu, né? E aí a gente teve que correr lá, jogar lona, né? Para não correr o risco de empenar o madeiramento, mas não tinha como telhar. Não tinha como telhar, né? E nem tinha como obrigar a telhar pelo risco inerente, né? Tá tudo molhado, escorrega lá de cima, casa é alta, vem um raio aí, né? E atinge a pessoa, né? Então, é inexigível que se faça isso, completamente inexigível. E atrasou. Houve um descumprimento do contrato? Houve, mas inevitável, né? Por fenômenos da natureza, é inevitável. Isso é força maior, né? E por mais que tenha havido um descumprimento do contrato, não gera, então, responsabilidade civil, né? Não gera responsabilidade civil, né? Foi feito aí um contrato de compra e venda de gado, né? Um contrato de compra e venda de gado. E, de repente, pegou fogo aí na propriedade e algumas cabeças de gado morreram, né? Sucumbiram queimadas, né? Nessa época, é previsível que se tenha queimada? Né? Dá para evitar? Dá para precaver. Fazendo aceiros, né? Fazendo aceiros, muito importante. Muita gente não faz, mas é muito importante. Talvez não dê para necessariamente evitar, mas dá para precaver, né? Agora, dependendo da propriedade, olha, tinha acero, tinha até acero, e ainda assim pegou fogo e o fogo passou, fazer o quê? Né? Era previsível? Era, mas não tinha, naquele caso concreto, o acero estava feito e ainda assim não evitou. E levou à morte do gado, descumpriu uma parte do gado. Descumpriu o contrato? Descumpriu, mas não vai gerar responsabilidade porque foi força maior. Pessoal, a Ludmila está perguntando, nesses casos, por descumprimento do contrato, em razão do caso fortuito ou força maior, também não se aplica. É justamente isso, né? Ela está perguntando das multas, né? Sim, né? Justamente isso. Se ficar realmente caracterizado dentro de um contrato que o descumprimento dele foi por caso fortuito ou força maior, não vai aplicar multa, né? Porque lembra que eu disse para vocês que na responsabilidade contratual, a norma violada está no contrato e a consequência da violação está no contrato. Qual que é a grande consequência da violação de um contrato? Multa é o termo leigo, digamos assim, né? O nome técnico é cláusula penal, mas é a multa, né? A cláusula penal é a multa, que está prevista no próprio contrato, né? E se for o caso fortuito ou força maior, não vai ter a multa, né? Eu não quis falar isso agora, né?
Porque, na verdade, a gente ainda não estudou a cláusula penal, né? A gente não estudou a cláusula penal, e a gente vai estudar. E a cláusula penal e a multa é a grande consequência da responsabilidade contratual, né? A grande sanção dentro da responsabilidade contratual. E se for por caso fortuito ou força maior, descumpriu o contrato? Descumpriu, mas não tem responsabilidade, quer dizer, não aplica a consequência, que é a cláusula penal, que é a multa. É isso aí mesmo, né? É isso mesmo. Bom, pessoal, eu coloquei aqui alguns exemplos também de força maior. A natureza, como o raio, a tempestade, né, queimada, né, e a pandemia em si, né, a pandemia em si, levando em consideração que o vírus não foi criado e nem foi solto, né, digamos assim, escapou por algum laboratório de biotecnologia, né, a pandemia é força maior, né, decorre da natureza, né, decorre da natureza. Bom, pessoal, agora, se o descumprimento do contrato foi por culpa, aí o descumprimento do contrato gera, sim, responsabilidade civil, né? Gera, sim, responsabilidade civil, né? Então, se o descumprimento foi por culpa, gera, sim, responsabilidade civil. E, portanto, todos aqueles sancionamentos inerentes ao contrato vão ser aplicados, né? Multa, né, que é a cláusula penal, e também indenização por perdas e danos. Olha lá, dano material, dano moral, lucros cessantes, com correção monetária, com juros moratórios e até honorários advocatícios, né? Olha lá, incide todas as previsões contratuais, inclusive multa, né, que é a cláusula penal, e também perdas e danos, né? E veja que dentro de perdas e danos é o gênero, que tem várias espécies internas a ela. O dano material, o dano moral, lucros cessantes, eu não coloquei aqui, mas podemos colocar também, olha só, o dano estético, e tudo vai ser com correção monetária, com juros moratórios e com honorários advocatícios. É o que traz para a gente o artigo 389 do Código Civil. Se vocês puderem dar uma olhada depois no artigo 389 do Código Civil, vocês vão ver que a indenização, em caso de responsabilidade contratual por descumprimento do contrato, é a mais ampla possível. Além, né, das previsões contratuais, também as perdas e danos. Dano material, dano moral, lucros cessantes e danos estéticos. Correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. Pessoal, só que a gente tem que fazer uma diferença no tocante a contrato oneroso e contrato benéfico, né? A gente faz uma diferença no contrato oneroso e no contrato benéfico. O que é contrato oneroso? Contrato oneroso é sinônimo também de contrato bilateral, né? Por quê? Porque ambas as partes de um contrato, elas têm obrigações uma com a outra, né? Obrigações recíprocas, né? Então, contrato oneroso, ambas as partes têm deveres e direitos inerentemente a ele. E como dentro desse contrato há direitos e deveres para ambas as partes, as vantagens e desvantagens para ambas as partes, havendo descumprimento de um contrato, né, ambas as partes respondem aí com dolo, que é quando tem intenção de causar o prejuízo à outra parte, e também, como ambas as partes são beneficiadas, mesmo quem viola o contrato, então, tem benefício, responde também por culpa, né? Se houver, então, violação do contrato, né, mas sem vontade, né? Sem vontade. Eu não tive intenção de violar o contrato, mas, ainda que sem vontade, eu acabei violando, né? Então, veja, no contrato oneroso, na prática, a responsabilidade das partes é muito maior. Por quê? Porque ambas as partes têm direitos e deveres, ambas as partes têm vantagens. E se você está tendo vantagem, se você está sendo beneficiado, né, você também tem mais responsabilidade.
né? Já dizia aí a grande filósofa do direito, Tia May, né, do Homem-Aranha, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você tem poderes, se você tem vantagens, você tem responsabilidades proporcionais e, consequentemente, maiores, né? Então, contratos onerosos, a responsabilidade contratual, ela decorre de um descumprimento, seja por dolo, seja por culpa, de ambas as partes. Agora, em contratos benéficos, é diferente. Por quê? Nos contratos benéficos, apenas uma das partes tem vantagem, a outra não. Nos contratos benéficos, apenas uma das partes tem vantagem, a outra não. Eu coloquei aqui 2 exemplos, olha só, comodato. No comodato, a gente tem uma parte, que é o comodante, que tem o bem e empresta o bem para outra pessoa. Quem tem, não tem vantagem nenhuma, inclusive tem prejuízo, que fica sem o bem. E a outra parte, que recebe o bem, que a gente chama de comodatário, tem vantagem, porque vai poder ficar com o bem, se utilizar daquele bem. Claro que é um empréstimo, então uma hora vai ter que devolver, né? Uma hora vai ter que devolver. E no comodato, é bem infungível, então uma hora vai ter que devolver o mesmo bem. Mas até lá, o comodatário fica de posse do bem, se valendo do bem, tendo vantagens, né? E outro exemplo que eu coloquei aqui é do transporte gratuito, que tem esse nome bonito, mas que todo mundo conhece como carona, né? Todo mundo conhece como carona. No transporte gratuito na carona, você tem o condutor do veículo, né? Que está dirigindo, e é ele que arca com todos os custos, né? Do veículo, do combustível, né? Do pedágio e tal. E você tem o passageiro, o caroneiro, né? Que está lá recebendo a vantagem que é esse transporte gratuito. Quando eu falo sobre isso, sempre vem a pergunta, professor, mas e se o rapaz que está com, ou a moça que está com o carro cobrar? Se ele está cobrando, não é transporte gratuito, não é carona, né? Não é carona, né? Se ele está cobrando, ele está tendo como desvantagem o custo da viagem, né? Mas ele está, em contrapartida, recebendo valor pelo transporte da outra pessoa. E a outra pessoa, ela está tendo como vantagem o transporte, mas tendo como desvantagem o pagamento, né, ao motorista, ao condutor, por esse transporte. Então, se cobrou, não é transporte gratuito, não é carona. Se cobrou, não é transporte gratuito, não é carona. Cai na regra geral do contrato oneroso. E aí, a responsabilidade é total, por dolo ou por culpa, né? Então, tem muito aplicativo de carona aí, né? Aplicativo de carona, Blá Blá, acho que é Blá Blá Blá, né? Aplicativo de carona. E eu até tinha esse aplicativo. Se for gratuito, tudo bem, né? É carona. Mas se no aplicativo, ou depois da negociação entre as partes aí, for estipulada uma remuneração, gente, não é carona, não é transporte gratuito. Não é transporte gratuito. Então, essa ideia de contrato benéfico, transporte gratuito, carona, é só se não tiver remuneração. Bom, e como que funciona aqui? Pessoal, funciona assim, ó. Como as obrigações, as vantagens são diferentes, porque uma parte só tem obrigação e a outra parte só tem vantagem, a responsabilidade pelo descumprimento do contrato também é diferente. Olha só, no contrato gratuito, quem é beneficiado, quem só se beneficia, responde por dolo ou por culpa. Então, quem se beneficia, responde por dolo ou por culpa. Está sendo beneficiado, responsabilidade máxima. Responde por dolo ou por culpa. Agora, aquela pessoa que não leva benefício, ela só se responsabilizará por dolo.
Aquela parte que não leva benefício só se responsabilizará por dolo. Olha só, pessoal, no caso da carona, eu sou o condutor, aí a gente está lá na faculdade em Santa Fé, né? E vocês sabem que eu sou de Jales. Aí terminou a aula, eu estou vindo para Jales, né? Um aluno vem e pede, professor, eu preciso ir para Jales. Você não me dá uma carona lá para Jales? Ah, pois não, vamos embora, vamos lá. E aí a gente está vindo aqui para Jales, né? Eu não estou tendo prejuízo porque eu teria que fazer isso de qualquer forma, né? Eu não estou tendo prejuízo porque eu teria que fazer isso de qualquer forma. Mas eu também não sou obrigado a levar ninguém. Então, estou fazendo não estou levando nada em troca, fazendo um favor aí, né? E, portanto, né, eu, de forma gratuita, só respondo por dolo. Veja só, se eu estou conduzindo o meu veículo, né, a partir, então, desse pedido de carona, que é um contrato de transporte gratuito, e no caminho aí, um caminhão derramou óleo na pista. Né? Um caminhão derramou óleo na pista. Eu até vejo a mancha de óleo, né? Mas eu acredito que é água, né? Eu acredito que é água, né? Eu acredito que é uma mancha na pista qualquer, eu acredito que já está seco, e eu não estou em excesso de velocidade, mas também não reduzo essa velocidade e passo por cima da mancha, que é de óleo fresco, e o carro derrapa, capota aí e lesa a mim, né, e ao passageiro, né, lesa a mim ao passageiro, ou eu fico vivo, mas mata o passageiro, né, mata o passageiro. Bom, isso é responsabilidade civil contratual ou extracontratual? É contratual. Por quê? Porque entre os dois, condutor e passageiro, existe um acordo prévio, né? Professor, você não dá carona para Jales? Dou. Isso é um acordo de vontades, isso é um contrato de transporte gratuito, né? E eu sou a parte, eu não sou beneficiado, né? Eu não sou prejudicado, porque eu teria que fazer de qualquer forma essa viagem, mas eu não sou beneficiado com nada, não sei da companhia, do prazer da companhia aí. Mas economicamente eu não sou beneficiado com nada, né? E eu conduzindo o veículo, causei o acidente. Eu causei o acidente, né? Por dolo ou por culpa? Eu claramente não tive intenção de causar o acidente por dolo. Eu não quis capotar o carro, né? Eu não quis capotar o carro, até porque eu estava lá dentro, né? Até porque eu estava lá dentro. E eu também não assumi e nem aumentei o risco disso acontecer, né? Porque eu até vi a mancha, mas eu não imaginei que era mancha, né? Que era óleo fresco aí, né? E eu não estava em excesso de velocidade, né? Eu estava dentro dos limites de velocidade. Podia ter freado? Podia. E é isso que caracteriza a culpa. Eu podia ter freado, mas eu não freiei, né? É isso que caracteriza a culpa. Mas eu não tive dolo, eu não estava em excesso de velocidade, eu não estava zigue-zagueando na pista, eu não tinha bebido, nada disso, né? Então, não tive dolo, nem majorei o risco, né, do fato. Eu estava dentro da normalidade da situação. Mas eu vi a mancha, eu podia ter freado? Podia. E quando eu passei sem frear, eu não fui imprudente, porque eu não estava correndo, eu não fui imperito, porque eu tenho carta, eu fui negligente. Eu fui negligente porque eu devia ter freado e eu não freiei. Eu podia ter freado, eu não freiei. Eu negligenciei a situação. E aí caracteriza culpa. Eu tive culpa? Tive. Na modalidade negligência, eu tive culpa. Se eu tivesse correndo um pouquinho, eu estaria sendo imprudente. Se eu tivesse bebido, né, ou não tivesse carta, eu estaria sendo imperito, né? Mas dentro da normalidade da situação, eu não freiei, né? Eu fui negligente com aquela situação, né? Eu não adotei as medidas ou as cautelas necessárias. E o aluno se machucou, o aluno veio a falecer. Esse aluno vai poder entrar com uma ação de indenização contra eu, né? Contra o condutor? Esse aluno vai poder entrar com ação de indenização contra o condutor? A resposta é não. O condutor foi culpado pelo acidente? Foi. O condutor foi culpado pelo acidente, né? Não porque morreu, o Newton tá certinho, né? O aluno que morreu não vai poder entrar, mas os herdeiros do aluno, né? Os herdeiros do aluno.
Olha só, dá aula para aluno de direito, os caras vão na minúcia aí, né? Ô, Newton, pô, não, ainda bem que o Newton lembrou aí. O aluno não, né? Ele morreu, né? Mas uma vez tendo sofrido um prejuízo material e vindo a falecer, esse prejuízo material se transmite aos herdeiros, né? Então, os herdeiros vão poder entrar com uma ação de indenização. Se o aluno está vivo, mas machucado, aluno, vai poder entrar com a ação? Não, mesmo estando vivo, não. E, vindo a falecer, os herdeiros vão poder entrar com a ação de indenização? Não, porque se tratava de um transporte gratuito, uma carona, né? E na carona, né, como é gratuito, o motorista só responde por dolo, o motorista não responde por culpa. Teve culpa? Teve negligência, mas não responde por culpa porque era gratuito. Agora, veja só, olha só, ao contrário, né? Ao contrário, esse aluno que pediu a carona é o Milton, que me sacaneou. Aí a gente está vindo de Santa Fé para Jales, eu falo, vou sacanear o Milton. Aí eu jogo o carro assim para bater na jamanta do lado do Milton aí, né? Jogo o carro para bater do lado na lateral na jamanta aí, lado do passageiro. Isso vem a causar um dano aí ao Milton, machuca o Milton. Transporte gratuito, né? Transporte gratuito, carona. Mas nesse caso, o Milton vai poder entrar com a ação de indenização, com toda a razão, além da responsabilidade penal, né? Por lesão corporal, E veja que não é lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. É artigo 129 do Código Penal, é lesão corporal dolosa. E dependendo das lesões, a gente vai ter, da gravidade das lesões, ou leve, ou grave, ou gravíssima, a sanção vai ser bem diferente aí. Aí, nesse caso, pessoal, houve dolo, né? Ainda que seja um transporte gratuito, houve dolo do motorista. E aí, então, a parte lesionada vai poder entrar com ação de indenização, né? Então, nos contratos gratuitos, né, a parte beneficiada só responde por dolo, não responde por culpa. E a parte não beneficiada, né, só responde por culpa, não responde por dolo. E a parte beneficiada? A parte beneficiada responde por dolo ou culpa, né? A parte beneficiada responde por dolo ou culpa. Olha lá, pessoal, a gente está, ofereci carona aí, a gente está vindo de Santa Fé para Jales, né? E aí, o aluno, que é a parte beneficiada, só beneficiada, né? Ele está meio desgostoso com a vida, assim, e aí ele fala, não quero chegar em Jales, né? Não quero chegar em Jales. E ele vem dolosamente, puxa a direção, ou puxa o freio de mão travando as rodas e fazendo com que o carro saia da pista, ou rode na pista e capote. Vindo, então, a machucar todo mundo. Né? Eu que sou o condutor, tive prejuízos materiais com o veículo, me machuquei, tive prejuízos corporais também. Vou poder pleitear a indenização do aluno que dolosamente puxou o volante, puxou o freio de mão? Claro que vou, claro que vou. Ele dolosamente causou o acidente, né? Claro que vou poder pedir indenização aí, porque tem dolo. Agora, veja, esse aluno não puxou o freio de mão, não puxou a direção, né? Esse aluno aí, né, estava de passageiro, aí ele, aluno, dormiu e a mão dele caiu do banco assim e bateu ali no câmbio, né, e desengatou a marcha, né, ou engatou uma outra marcha que não devia, né, bateu ali no câmbio sem querer, dormiu e o braço caiu, bateu ali no câmbio, engatou outra marcha, né, estava indo para frente, engatou a ré sem querer, né, ou tem carro mais moderno aí que o freio de mão é um botão, aí a mão do aluno caiu, bateu naquele botão e freou, e aí o carro, então,
rodou, perdeu o controle, caiu e capotou. Gente, o aluno não teve culpa nenhuma. O aluno não teve dolo nenhum, né? O aluno estava dormindo até. Só que, né, ele poderia ter dormido para o outro lado, né? Ele dormiu ali, né, pendurado aí do lado do câmbio, deixou a mão cair, o joelho bateu aí no câmbio e acabou por conta disso modificando o carro e causando esse acidente, né? O condutor, ele vai poder entrar com ação de indenização contra esse aluno que agiu com culpa, só com culpa? Vai. O condutor vai poder entrar com ação de indenização contra quem causou o acidente mesmo com culpa. Por quê? Porque esse aluno passageiro, né, ele não tem ônus nenhum, ele está ali só sendo beneficiado. E só sendo beneficiado, como só tem benefício, grandes poderes trazem também grandes responsabilidades. Então, ele responde por culpa. Então, se ele teve alguma conduta ali, que mesmo que ele não quisesse, causou aquele acidente, né, ele responde aí, né, ele responde por culpa. Né? Então, no transporte, nos contratos benéficos em geral, e dentre eles, transporte gratuito, que é a carona, quem não tem benefício só responde por dolo, não responde por culpa. Quem só tem benefício responde pelos dois, por dolo ou por culpa. Né? Não peguem carona. Não, gente, carona é um negócio bacana aí, carona é um negócio bem legal. Eu não sei como que é em Santa Fé, né? Mas eu tinha um amigo na época de faculdade que ele morava em Botucatu. E Botucatu, igual Santa Fé, tem vários campos da Unesp meio que separado, né? Então, os alunos, na época que fazia faculdade, não tinha nem smartphone, para vocês verem, né? Então, hoje é diferente, né? Mas na época não tinha nem smartphone. Então, os próprios alunos, eles criavam pontos de carona, né? E aí, quem estava num determinado ponto é porque ele queria ir no campus tal, quem estava em outro determinado ponto é que queria ir no campus tal. E aí, eles tinham uma camiseta, né? Eles faziam camiseta de quem queria participar dessas caronas, e a pessoa estando com aquela camiseta é porque estava cadastrado, digamos assim, no centro acadêmico, né? E estando naquele ponto é que queria ir para aquele campo. E aí eles funcionavam de forma automática, né? O motorista estava indo para aquele campus, via a gente com a camiseta parada naquele ponto, sabia que era para ter carona, né? E aí tinha esse funcionamento aí, né? Então, eu não cheguei a ver, mas esse amigo de Botucatu, ele contava que era assim. A Kitty colocou aqui que estudou lá em Rubião. Na época nem celular existia, mas já tinha esse esquema de carona. Quando eu fiz faculdade, né, fiz faculdade em São Paulo e conheci esse amigo que é de Botucatu, mora, aí depois de formado ele voltou para Botucatu, e a gente, como era perto de São Paulo, de vez em quando a gente ia de São Paulo lá para Botucatu, né, na casa dele. Ele tinha uma casa que era uma chácara, na verdade, então cabia todo mundo, a gente ia para lá, né, e ele contava esse esquema de carona, né, eu lembro que eu conheci um campus da Unesp de lá, que é o campus da Fazenda de Café, né, o campus da Fazenda de Café, que acho que é Lajeado que chama, né, os outros campos eu não conheci, né, é isso, Lajeado, muito bonito lá, muito bonito. Os outros campos eu não conheci, mas ele contou que tinha um esquema de carona. Hoje eu acredito que deva ter mantido o esquema de carona, mas muito mais moderno, né, através de aplicativo de celular, né, de grupos de celular, mas na época, mesmo sem celular e sem esses grupos, os alunos conseguiam se virar bem. Então, na verdade, a carona é importante, né, a carona é importante, e para os dois, né, para o passageiro, porque desde que ambos se conheçam, né, desde que não tenha a menor redução de risco possível, né, que ambos se conheçam, que sejam pessoas, né, de bem aí. A carona é importante, né, para o passageiro é interessante, porque economiza, ganha tempo, e para o condutor também é legal, porque não fica sozinho, né, bate um papo aí, né, bate um papo.
vai conversando, né? Então é interessante, sim, né? Isso é interessante. Mas existe essa diferença da responsabilidade dentro, né? Da carona, né? Entre as partes dentro de uma carona. Pessoal, e no comodato é a mesma coisa, né? No comodato é a mesma coisa. A gente tem o comodante que empresta o bem e a gente tem o comodatário que toma o bem emprestado, né? E como o comodante está entregando o bem, não está tendo vantagem nenhuma, ele está até tendo prejuízo porque ele está entregando o bem, o comodante ele só responde por dolo, ele não responde por culpa, né? Ele não responde por culpa. Enquanto que o comodatário responde por dolo e por culpa. O comodatário, que só tem benefício, ele responde por dolo ou por culpa. Né? Por exemplo, aí, pessoal, olha lá. Eu empresto aí uma determinada mala, né? Então, alguém vem me pedir uma mala de viagem, né? Eu pego a mala que está guardada aí e sem limpar, sem nada, sem olhar nada, eu empresto. Fala, não, pode usar, terminando de usar, você me devolve, né? Empresto essa mala aí, né? E a pessoa, então, coloca a roupa dentro da mala, né? Coloca a roupa dentro da mala e vai viajar. E aí a pessoa está carregando essa mala, a mala se rasga, né? E derruba tudo no chão, quebra tudo que tinha dentro da mala. Tinha roupa, tinha equipamento eletrônico, né? Tinha vinho, né? E quebra tudo aí, suja tudo a roupa. Causou um prejuízo para o comodatário? Causou um prejuízo para o comodatário. O comodante, que é o dono da mala e que emprestou, ele responde por esse prejuízo? Claro que não, né? Ele podia ter limpado a mala, ele podia ter olhado o estado dessa mala. Então, ele negligenciou. Ele negligenciou. Uma parcela de culpa ele teve, né? Ele negligenciou. Mas, como o comodato para o comodante é algo benéfico, né? E ele, portanto, não responde por culpa, só responde por dolo, ele, comodante, não tem responsabilidade nenhuma, não vai ter que pagar indenização nenhuma, né, para o comodatário, que, infelizmente, perdeu todos os bens que estavam dentro da mala. Aí, né? Fazer o quê? Faz parte, né? Agora, né, se ficar provado aí, olha só, se ficar provado que esse comodante tinha mais de uma mala, né, e aí uma mala estava boa e a outra ele sabia que estava ruim, ou pior, né, ele furou a mala de propósito lá para ela rasgar depois, né, aí ele tem dolo, aí ele responde, né, desde que ele tenha causado esse dano, né? Mas mera culpa, negligência, né? Isso aí não gera responsabilidade nenhuma, né? Agora, veja só, olha só. O comodante emprestou a mala para o comodatário, e o comodatário foi viajar, E aí o comodatário pega a mala e joga fora. Né? Fala, não vou devolver essa mala para o comodante, não. Pega e joga fora. Claro, ele tem dolo, ele vai responder. Mas veja, o comodatário, ele está viajando e aí está lá no terminal Tietê, né? Está lá no terminal Tietê e ele acaba se distraindo e vem alguém e leva a mala embora. Ele, comodatário, perdeu todos os bens que estavam dentro da mala, mas a mala foi junto. Então, perdeu a mala também. Né, e não tem mala a devolver para o comodante. Gente, olha só, o comodatário não quis de modo algum perder essa mala. O comodatário não quis de modo algum perder essa mala. Né? Ele só deu uma distraída no terminal Tietê, né? E aí só não levam a sua alma porque não conseguem, né? Ou às vezes até conseguem, né? E levaram a mala embora. Não teve dolo, mas teve culpa aí, né? Uma negligência, né? De não ter ficado de olho, ou talvez uma imperícia, né? No sentido de que não imaginava, né? A pessoa foi ingênua, né? A pessoa saiu do interior, foi lá no terminal Tietê, aquele negócio é enorme, né? A pessoa se né, vislumbrou com aquilo, né? Ficou deslumbrada com aquilo e acabou se distraindo. Uma imperícia aí, né? Não interessa,
né? O comodatário vai ter que indenizar o valor da mala para o comandante. Não vai dar para devolver a mesma mala, porque perdeu o Playboy, já era. Mas o comodatário vai ter que indenizar o valor da mala para o comodante, né? Então, também no comodato, né, o comodante só responde por dolo, não responde por culpa, e o comodatário responde por dolo, claro, porque todo mundo responde por dolo, mas responde também por culpa. Então, ainda que o bem dado em comodato não tenha se perdido por dolo do comodatário, não interessa, né? O comodatário vai ter que indenizar pelo bem perdido aí, né? Bom, pessoal, essa é a diferença, então, de contratos onerosos e contratos benéficos. No oneroso, responde por dolo e culpa, todo mundo responde por dolo e culpa. Nos benéficos, quem tem benefício, responde por dolo e culpa. Quem não tem benefício, só responde por culpa. E, pessoal, quando a gente fala, então, sobre indenizar, né, sobre indenizar e tal, as pessoas perguntam como que vai ser essa indenização? Como que vai ser essa indenização? Pessoal, depende muito, né? A indenização, ela depende muito do tipo de inadimplemento, no tipo de descumprimento do contrato, né? Então, para a gente verificar como vai ser a indenização, né, como vai ser a responsabilidade civil dentro de um contrato, depende muito do tipo de inadimplemento do contrato. E a gente tem dois tipos de inadimplemento. Olha só, pessoal, nós temos o inadimplemento absoluto, e no inadimplemento absoluto significa que o contrato foi descumprido e ele não pode mais ser cumprido. Ou seja, não interessa mais o cumprimento do contrato. Não interessa mais o cumprimento do contrato. No inadimplemento absoluto, descumpriu o contrato e não interessa mais o cumprimento. Ou o contrato não pode mais ser cumprido, ou não interessa mais o cumprimento desse contrato. E aí, como que vai ser a indenização? Gente, a indenização vai ser necessariamente em dinheiro, né? Necessariamente em dinheiro. Não tem outro jeito, porque se o contrato não foi descumprido e não pode mais ser cumprido, ou não interessa mais o cumprimento do contrato, necessariamente a indenização vai ser em dinheiro. E o nome técnico para isso é convola-se em perdas e danos. Então, se um contrato foi descumprido e houve inadimplemento absoluto, ou seja, ele não pode mais ser cumprido, ou não interessa que ele seja mais cumprido, a indenização vai ser convolada em perdas e danos. Convola-se em perdas e danos. Só indenização em dinheiro. Pessoal, e o grande exemplo, né, que se tem, isso é de livro, eu acho o exemplo muito bom, né, porque mostra bem a ideia, é essa aqui, né, a noiva fez um contrato de compra, de venda e compra ou feitura, né, aplicação de fazer, de feitura de um vestido de noiva, e o vestido de noiva não ficou pronto e não foi entregue no dia do casamento, né? E aí que o noivo já foi obrigado a casar mesmo, já está lá mesmo, então casa, né? E aí no dia seguinte, na manhã seguinte, né, os noivos ainda estão dormindo depois da lua de mel, né? Não porque foi muito animada a noite, é porque eles beberam muito no casamento, então eles estão dormindo aí na lua de mel, né? E aí então a fábrica do vestido liga e fala: ó, o vestido está pronto, pode ficar, né? Não interessa mais o vestido, não interessa mais o vestido. Por quê? Porque eu já casei, o vestido era para casar, eu já casei, não interessa mais o vestido, houve inadimplemento absoluto. E aí? Indenização por perdas e danos. Vai ter que pagar os danos sofridos pelo inadimplemento do contrato, né? Agora, pessoal, a gente tem a segunda modalidade de inadimplemento, né? E nós temos aí o inadimplemento relativo. O que é o inadimplemento relativo? No inadimplemento relativo, o contrato ele foi descumprido. Foi. Mas ainda dá tempo para cumprir. Ou a obrigação materializada naquele contrato ainda é útil, né? Então, no inadimplemento relativo, houve descumprimento do contrato, mas
ainda dá para fazer, ainda dá para cumprir o contrato, e a prestação, a obrigação daquele contrato ainda é útil. Então, a gente costuma dizer que, na verdade, no inadimplemento relativo, não houve propriamente um descumprimento do contrato, houve uma demora no cumprimento da obrigação. E essa demora, né, acaba sendo chamada tecnicamente de mora, né? Então, inadimplemento relativo, para a gente, é sinônimo de mora. Porque houve um descumprimento, mas ainda é útil, ainda é possível, ainda é útil o cumprimento do contrato ou da prestação. Então, na prática, houve só uma demora, houve uma mora no cumprimento da obrigação. E por que isso é importante, pessoal? Porque no caso de inadimplemento relativo, no caso de mora, a ideia é que primeiro se tente cumprir a obrigação, né? A ideia é que primeiro se tente cumprir a obrigação, porque ela ainda é possível. E somente se não conseguir cumprir, em razão das circunstâncias concretas, mas primeiro se tentou cumprir, mas se não conseguir cumprir em razão das circunstâncias e concreto, aí, em um segundo momento, é que se convola em perdas e danos, né? Então, no inadimplemento relativo, primeiro tenta cumprir a obrigação, e somente se não cumprir a obrigação, de fato não conseguir cumprir a obrigação, é que se convola em perdas e danos. Por exemplo, pessoal, eu comentei com vocês que eu fiz vários contratos para reformar uma casa, né, com marceneiro, com eletricista, com pedreiro, com o rapaz que ia cobrir o telhado, com o serralheiro, e por conta de todas essas circunstâncias aí, né, que a gente está vivendo, né, pandemia, crise econômica, tudo atrasou. E atrasou bastante. Mas a casa continuou lá. E mesmo com esse atraso, eu continuei tendo interesse de reformar a casa. Continuei precisando reformar a casa, né? E, portanto, mesmo com a demora, mesmo com a mora, a prestação que era a reforma da casa ainda continuava de meu interesse, ainda era possível e ainda continuava de meu interesse. Então, houve, no caso aí, pela demora, um inadimplemento relativo, né? A gente chegou no acordo, claro, né? A gente entende aí toda essa situação, não, né? Não teve exigência, multa, briga, nada, né? A gente, claro, insistiu um pouco, teve que insistir, mas insistindo, o pessoal foi cumprindo com atraso, mas cumpriu, resolveu tudo, né? Mas houve demora? Houve demora. No caso, acho que eu nem poderia exigir, de fato, porque essa demora aí, dada a situação toda, né, foi um caso fortuito, né? A crise econômica e a pandemia foi uma força maior, que se eu exigisse algo, né, desses prestadores de serviço, eles teriam claramente uma defesa, né, que era alegar, caso fortuito ou força maior, falar, teve descumprimento do contrato, mas foi um descumprimento parcial, foi um inadimplemento relativo, eu vou cumprir ainda, ou já estou cumprindo, e, portanto, não tem como ter nenhum tipo de sancionamento, que a Ludmila lembrou bem, a multa, né? Eu provavelmente, se eu quisesse, não conseguiria cobrar a multa deles, porque eles têm motivo para isso, né? Tem caso fortuito ou força maior, né? E com isso, pessoal, né, a gente terminou aí o inadimplemento absoluto, que é quando a prestação não foi cumprida e nem pode ou não interessa mais cumpri-la, aí já convola em perdas e danos imediatamente, resolve com dinheiro, ou então inadimplemento relativo, que é a demora, que é a mora, que eu comentei com vocês, resolveu, no meu caso, com a prestação do serviço. Né? A gente insistiu e o pessoal foi prestando o serviço aí. Teve demora? Teve. Teve descumprimento relativo, inadimplemento relativo? Teve. Né? Mas fazer o quê? Né? Tá sendo cumprido aí. Agora, claro que, né, se passado um tempo muito grande, as coisas já estão voltando ao normal, né, já está tendo mais caro, mas já está tendo suprimento de fornecimento. E se ainda assim não tivesse havido cumprimento da obrigação, né, do pedreiro, do pintor, do eletricista, do encanador, né, do serralheiro, né, se ainda assim hoje não tivesse tendo cumprimento, aí eu poderia entrar com uma ação
pedindo o cumprimento, primeiro, pedindo a obrigação de fazer, que era o cumprimento, e se eu não conseguisse, aí sim, convertendo em perdas e danos. E convertendo em perdas e danos, aí eu cobraria todos os encargos, dentre eles a cláusula penal, a multa que a Ludmila falou, e hoje, entendo eu, não mais haveria um justo motivo, não mais haveria uma possibilidade de alegar caso fortuito ou força maior, que a situação mais caro, mas a situação está se normalizando aí. E aí, para a próxima aula, a gente estuda, então, né, a mora e a cláusula penal, né? E, com isso, né, na próxima aula, a gente já mata a responsabilidade contratual e, provavelmente, aí, para a aula posterior à prova, a gente inicia a responsabilidade extracontratual, né? Então, fica para a próxima aula o que é mora e as espécies de mora, a cláusula penal, que é a multa, que a Ludmila comentou para a gente, né? E só. E depois a gente já começa a responsabilidade extracontratual. Pessoal, então eu vou interromper o vídeo aqui, né, para não ficar muito longo, dado que a gente já passou do horário de aula. Agradeço a presença e a paciência de todos, mas a gente continua batendo um papo aqui, né? Então, um abraço a todos.